A hora do agronegócio e eu recebo aqui hoje um cara que tem um conhecimento fantástico desse nosso mundo agro, pioneiro em visões importantíssimas como o conceito de agribusiness, as primeiras obras no Brasil sobre o assunto, ele foi um dos autores, é o Ivan Wedekind, que hoje é o diretor da Wedekind Consultores, foi secretário de Política Agrícola junto com Roberto Rodrigues, presidente da Câmara de Crédito, diretor de Commodities da Bolsa e um brilhante agrônomo da Exalc. Meu caro Ivan, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Obrigado, Zé Luiz. Bom estar aqui com você. Somos amigos há 35 anos nessa construção aí desse agronegócio moderno e dinâmico no Brasil. Muitas lutas, né? Muitas lutas. E as lutas não param nunca, elas estão sempre presentes. E aqui, falando de lutas, estamos aí no meio, né, de um redemoinho com o assunto todo de guerra comercial, briga para cá e para lá, nós também arrumando aí encrencas e confusões, acusações, né, fake news, uma tsunami. Qual é o impacto, Ivan, você que estuda isso profundamente, que impacto este assunto que nos envolve hoje, sustentabilidade, meio ambiente, briga para cá, para lá, fala mal do comércio, etc. Tal. Que impacto isso pode ter nos nossos negócios? Bom, Tejão, quando nós nos conhecemos há 35 anos atrás, o Brasil era importador líquido de alimentos. Vivíamos uma crise econômica, inflacionária enorme. Passaram-se aí esses 35 anos e o Brasil hoje é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, só perde para os Estados Unidos. Para os 28 países da União Europeia, aí não tem como concorrer com 28 países. O Brasil é o terceiro maior exportador mundial, mas é o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. Isso é que está em jogo. O agronegócio brasileiro é gigante e global, mas tem suas raízes fincadas no interior, nesse desbravamento do Brasil, nessa construção de competitividade com apoio maior ou menor do governo. Então, toda essa discussão que nós estamos tendo é por conta desse papel do agronegócio brasileiro. Quando a organização, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez o primeiro estudo sobre política agrícola no Brasil, isso foi em 2005, eu estava lá no governo com o Roberto Rodrigues, ela já concluiu que o Brasil era de uma agricultura menos subsidiada no mundo. Só perdia para a Austrália e para a Nova Zelândia, que são economias extremamente abertas. Então, e já lá os italianos, franceses e irlandeses diziam, nós não vamos abrir mercado para o Brasil. Então, agora, esse acordo, depois de 20 anos da União Europeia com o Mercosul, que ainda precisa ser sacramentado pelos parlamentos, né, pelos seus respectivos congressos, depois ele tem que entrar em prática. E esse caso agora, das queimadas na Amazônia, é mais uma dificuldade, é mais um osso que nós vamos ter que roer nesse caminho. Mas da mesma forma como nós tivemos a crise da carne fraca, mais de 50 países disseram, olha, nós não vamos comprar mais carne do Brasil. O que aconteceu? As nossas exportações cresceram. Porque, por um lado, o Brasil é importante na produção e, segundo, o mundo precisa da produção agrícola brasileira. Agora, teve também nesse trabalho todo, né, eu acho que o próprio ex-ministro Turra, né, teve Maggi, tiveram, havia também, me parece, um talento talvez maior de habilidade de trato da coisa, né? O nosso governo é muito raivoso, rabugento, né? E isso você acha que isso não, nós vamos superar isso? Ou você vê dificuldades nessa história por exemplo, agora mesmo, esses dias, o Onyx Lorenzoni disse, esse pessoal que não quer comprar couro, não deixa para lá, a gente vende para outro. Esse tipo de colocação olha, não ajuda a nada. Como leitor e participante da política agrícola no Brasil, eu diria que o governo, por definição, é quase ingovernável. É muito difícil fazer as coisas. Agora, quando fica um governo
muitas vezes se posicionando como se estivéssemos numa conversa de botequim, como se estivesse falando de futebol, tá certo? Então, na minha opinião, o governo tem que ser pragmático, ele tem que ser analítico, e ele tem que tomar decisões de acordo com a ciência, com comprometimento, com o interesse de 100% dos brasileiros. Não é porque ganhou um partido ou uma aliança política que nós vamos governar só para o nosso rebanho. E para que não fique claro que a gente não está aqui só falando mal do governo, também recentemente, notícias positivas, a ministra Tereza Cristina nos disse que conseguiu a abertura da Indonésia para a carne bovina brasileira. Parabéns, ótimo. Tem um plano muito interessante de apoiar o cooperativismo no Nordeste brasileiro, então tem coisas interessantes, né? Não é só coisa ruim. Agora, esta forma, né, da gente se aparecer para o mundo, você crê que este assunto, então, que a gente está passando, do desmatamento, que é um desmatamento que ocorre muito em terras sem dono, não é, Ivan? Exatamente. Principalmente, né? E por ações de pessoas que é um problema de polícia e não um problema de política. Isto. O nosso Código Florestal, ele é um código dos mais avançados do mundo. Só que nós temos uma Amazônia que é do tamanho de uma dezena de países europeus. Incêndios ocorrem todos os anos e nós temos que combater os incêndios, as suas causas, os criminosos, né? E vivemos hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o período de Guerra Fria. E hoje estamos na Guerra Quente. É a guerra da informação, da contra-informação, a sustentabilidade hoje é uma bandeira global. E para ter participar dessa guerra quente, nós temos que ter a ciência do nosso lado. Nós não podemos jogar fora a ciência e tudo que nós avançamos em termos de tecnologia no Brasil. Extraordinária expressão. A guerra quente era uma guerra fervente, né? É uma guerra fervente. Uma guerra fervente. Ivan, você, quando no governo, teve um trabalho genial com relação à visão de mecanismos de financiamento, títulos do agronegócio, né? E agora tem aí uma onda aí, a turma está querendo eliminar isso. O que está acontecendo com isso numa agricultura como você... E olha, reforço aqui para os nossos amigos da Jovem Pan. O Brasil tem a agricultura menos subsidiada do planeta Terra. E dentro disso, o que está acontecendo com esse assunto dos títulos? Olha, hoje o IBGE divulgou ontem que o PIB do Brasil cresceu 0,4% no trimestre passado, como se o Brasil estivesse soltando o rojão. Mas a produtividade da nossa agricultura brasileira nos últimos 40 anos cresceu 3,4% ao ano. A nossa agricultura, a nossa agropecuária não para de crescer. Então, para esse setor crescer, precisa de financiamento, de capital de giro, como qualquer empresa ou empresário brasileiro. Nós temos o tradicional Sistema Nacional de Crédito Rural, que abastece principalmente pequenos e médios produtores, e lá, há coisa de 15 anos atrás, nós criamos uma lei, a Lei dos Títulos do Agronegócio, a letra de crédito do agronegócio, o certificado de recebíveis do agronegócio. Hoje, todo o sistema de crédito rural, Tejon, o saldo devedor dos produtores são 300 bilhões de reais, isso com um faturamento da agricultura de 550 bi por ano. Então, tem um capital, tem um endividamento do produtor, que é o custeio, investimento, comprar máquinas, alta tecnologia, drones, transgênicos. A nossa agricultura hoje é muito eficiente. Aí nós criamos um sistema privado, que são os títulos do agronegócio, que tem 200 bi na praça. E uma grande vantagem desses títulos do agronegócio, foi lá negociado com o Ministério da Fazenda, é que eles têm isenção de imposto de renda no ganho de capital quando o comprador desse título é uma pessoa física. Tem mais de 1 milhão de investidores nos títulos do agronegócio. Então agora o governo está na premência de fazer um ajuste fiscal, está dizendo, olha, nós estamos analisando tirar a isenção fiscal de imposto de renda desses títulos, e aí nós vamos destruir
a esse sistema privado de financiamento, que hoje esse dinheiro volta para o agricultor e faz com que a agricultura continue na sua produção. Pelo que estou entendendo, eu que não sou produtor, não sou nada, ao investir nesses títulos, eu estou contribuindo para o agronegócio, que é a parte mais rica do país. Pois é, em vez de eu poderia comprar um CDB de um banco de primeira linha, ou comprar uma LCA emitida por um banco de primeira linha. Quando eu compro uma LCA, eu tenho uma vantagem tributária e esse dinheiro volta. O banco emite uma LCA, o investidor da Faria Lima ou de qualquer canto do Brasil compra esse título volta à aplicação na agricultura. Então, não tem nada o governo não pode fazer um ajustamento numa agricultura que já está ajustada, que é uma das menos subsidiadas do mundo. Então, me parece que são coisas não tem absurdas. não tem nada a ver isso, não. Ivan, você domina esse mundo da política agrícola. Você está preparando um livro sobre política agrícola que deve ser lançado aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas, não é? Me conta qual é o conteúdo deste livro sobre política agrícola? Olha, Tejão, a ideia é, estou aí há 1 ano e meio envolvido nesse projeto de fazer um legado, uma contribuição para a agropecuária brasileira, para os produtores, formuladores, lideranças. Há 30 anos atrás, que se completam esse ano, nós escrevemos juntos com o Ney Bittencourt, o Pinasa, o primeiro livro de agronegócio no Brasil. Fomos lá em Harvard e trouxemos o conceito para cá. Agora, 30 anos depois, eu estou escrevendo junto com amigos, Benedito Rosa, Edilson Guimarães, todas pessoas de grande experiência, muitos secretários de política agrícola e que acompanharam a formulação dessa política agrícola nos últimos 30 anos. Nós estamos escrevendo um livro-texto para ser referência bibliográfica para faculdades de graduação, de pós-graduação, de economia, de agronomia, ciências agrárias em geral, mostrando, primeiro, qual é o impacto da macroeconomia sobre a agropecuária. Por que existem políticas agrícolas no mundo? Qual é a razão de se dar um tratamento prioritário para a agricultura, desde a época lá de milênios atrás, em que a agricultura era a fonte de poder? Tinha os reinos, a igreja, tinha os impostos para financiar tudo isso. Por que a União Europeia tem a sua política agrícola comum? Por que os americanos têm a Farm Bill? E por que o Brasil tem política agrícola? Então, nós dissecamos essa política agrícola, o nível de apoio que os governos dão às agriculturas no mundo inteiro. Aí entramos na parte da política agrícola propriamente dita, analisamos o crédito rural, oficial, a agricultura familiar, os médios produtores, o seguro rural, os títulos do agronegócio. Então, a inserção externa do Brasil no cenário global e formulamos aí quais são os desafios da política agrícola. Então, esse aí é um trabalho bastante aprofundado e estruturado. Uma equipe de 20 profissionais trabalhou nesse projeto. Muito interessante. E o título é esse mesmo, Política Agrícola? Política Agrícola no Brasil, o agronegócio na perspectiva global. Então, tudo isso interessante. Política Agrícola no Brasil, a perspectiva sobre o agronegócio global. Ou seja, você vai fazer ali uma visão da nossa política agrícola e vai inserir em todo esse contexto aí. Em todo o contexto global. A inserção externa do Brasil. A nossa agricultura é o setor mais aberto da economia brasileira. O governo está dizendo que quer fazer uma nova rodada de abertura da economia. A nossa agricultura já é o setor econômico mais aberto, mais sujeito à competição global. E nós temos desafios, os nossos concorrentes ou os nossos compradores subsidiam fortemente as suas agriculturas. Por exemplo, o governo chinês faz com que 15% da renda do produtor rural chinês venha do governo. No Japão, é mais de 50%. No Brasil, é 2,5%. Ou seja, é um setor
De iniciativa privada. De iniciativa privada, e por que às vezes tem algum subsídio para a agricultura brasileira? Por exemplo, na taxa de juros do crédito rural. Hoje é 4%, 7%, 8%. Se o agricultor for tomar dinheiro no mercado, é 30%. Então, o governo tem uma política de privilegiar o crédito para a agricultura, porque a produção agrícola é fundamental para alimentar os brasileiros. 75% do que o agronegócio produz fica aqui dentro. Fica, e a gente às vezes esquece disso. Né? A gente esquece fica que, falando em exportação. Exportar, esquece que 75% para o nosso mercado interno, e aqui não tem, né? O brasileiro, você faz pesquisas, o brasileiro não tem na cabeça dele medo de não ter comida. Para o leite, praticamente 100% do que a gente produz fica aqui no mercado interno. O Brasil exporta muito pouco e importa muito pouco. Banana, e vai por aí. Banana, né? e vai por aí afora, né? Consumimos aqui. Ivan, havia uma campanha no passado, muito bem sucedida, chamado O Brasil que Faz, né? E com a nossa entrevista aqui e os raciocínios, eu estou pensando, não basta mais ser assim, só o Brasil que faz, tem que ser o Brasil que pensa no que faz. Né? Porque você vê, existem inteligências no Brasil que sabem exatamente o que a gente tem que fazer para ter um progresso mais harmônico, um progresso mais bem conduzido. E o que está faltando é a reunião dessas inteligências, porque o Brasil sabe fazer e mais agora. O Brasil que pensa no que faz. Eu acho que devia ser uma nova campanha para a gente propor Exatamente. Aqui a nossa própria Jovem Pan. Claro que tem um espírito empreendedor enorme no produtor rural brasileiro, porque, e pegando lá do nosso tempo, da hiperinflação, dos planos econômicos, a nossa agricultura está aí. Ela cresceu baseada na tecnologia, em grande parte no respeito ao meio ambiente, na questão da água. Nós temos um potencial enorme de expansão. Por décadas e séculos, o Brasil aumentou a sua fronteira agrícola. Tem um dos maiores rebanhos do mundo. Agora esse rebanho vai ficar cada vez menor, ocupando uma área cada vez menor. Essa área já foi aberta, então ela pode ser transferida para a produção agrícola como um todo. Em algumas regiões o Brasil faz 3 safras no ano. São pouquíssimas regiões do planeta que têm essa possibilidade. Isso com tecnologia, com espírito empreendedor. Agora que nós precisamos, Tejão, pensar no que fazemos. Isso significa mais educação, mais informação, mais preparo das lideranças e que, por outro lado, nós como cidadãos brasileiros queremos que tenhamos um governo melhor, um governo equilibrado nas suas contas, que deva menos na praça. Nós pagamos de juro 350 bi por ano e gastamos 8 bi com a produção agropecuária. Muito interessante. Então, o que o Brasil paga de juro por ano, numa semana, é o equivalente ao que o governo gasta para estimular a produção agropecuária para alimentar os brasileiros e o mundo. Então nós precisamos de governo melhor, de um governo que deva menos na praça. Nosso governo paga em dia, mas engorda quem compra título do Tesouro e não quem produz na agropecuária brasileira. Meu caro Ivan Wedekind, legal ter você conosco aqui na Jovem Pan, uma verdadeira aula de sabedoria, de inteligência, de estratégia. Você que hoje está aí na direção da Wedekind Consultores, né, distribuindo esse conhecimento para o país todo. Distribuindo gratuitamente e, obviamente, também distribuindo a partir de clientes que podem usar do seu talento em algo mais específico. Ivan, muito obrigado. Sua mensagem aqui para todo o nosso país, gente de fora do país que acessa a Jovem Pan, nas redes, o que você tem a dizer? Olha, a confiança, a nossa confiança que dividimos e partilhamos aí nesses nossos 40 anos de atividade no Brasil. Vivemos um período de grande dificuldade, mas eu sinto aí, andando de táxi, de Uber nas ruas, que o brasileiro tem um orgulho
enorme do seu produtor agropecuário brasileiro. Hoje a alimentação está em todos os lares do brasileiro. O que o Brasil precisa é de crescer mais para aumentar o emprego, melhorar a vida do brasileiro, e o cidadão da cidade pode ter certeza que vai ter na agropecuária, no produtor rural, em todos nós, um elemento de apoio, de conforto e demonstração da nossa cidadania e do amor pelo Brasil. Muito bom, Ivan. Muito obrigado. Uma honra Grande receber Tejon. você aqui. Valeu, pessoal. Até Nos a vemos próxima. em breve.